fazer contato com a professora do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Krause. Bom dia, Silvana. Bom dia, é um prazer estar aqui na Rádio Brasil Atual. Prazer é nosso. Silvana, você é uma das autoras, de um dos artigos aqui do livro Eleições Municipais Novas Ondas na Política, que foi organizado por Antônio Lavareda e Elcimara Teles. E um dos capítulos baseia-se no estudo do grupo de pesquisa Novos Partidos no Brasil, Gênesis, Perfis e Trajetórias, que é da Federal do Rio Grande do Sul. Ali você analisa, junto com outros autores também, a emergência e como os partidos da chamada nova direita, que não surgiram ali justamente nos anos 80, 90, na redemocratização do Brasil, se saíram nas últimas eleições. Quais são as conclusões desse artigo e também o que esperar desses partidos nas eleições de 2020? Bom, na verdade, o nosso estudo demonstra de uma forma muito segura e clara que essa onda da eleição de 2016, ela vai se aprofundar em 2018, mas ela também vem de um processo anterior, de uma consolidação da emergência de novos partidos de direita que ocupam um espaço que estavam quase que eu diria um vácuo, Por quê? Porque nós tínhamos na tradição da nova democracia brasileira, instalada a partir de 85, especialmente no contexto também do poder local, porque a nossa pesquisa trabalha com as prefeituras, e o poder local é uma base fundamental de campanhas políticas, de negociação política, de sustentação de deputados federais e estaduais. E o que a gente percebe é que nessa evolução do comportamento, da representação dos partidos, a partir dos anos 80, ela vai à direita tradicional, que são aqueles partidos que eram ligados à antiga Arena, ao antigo PDS, hoje PP, e ao antigo, posteriormente, PFL, são partidos que tiveram uma raiz no regime civil-militar de 64. Esses partidos, eles vão perdendo, com a fragmentação do sistema partidário, vão perdendo prefeituras. Isso não quer dizer que esse espaço foi ocupado por partidos de esquerda, mas sim foi ocupado especialmente por partidos de direita, e mesmo com um governo nacional de grande coalizão sob a hegemonia do PT, esses partidos de nova direita conseguem adquirir espaço mesmo num governo nacional hegemônico dito de esquerda. Isso significa, por um lado, que se fala muito de que a direita tinha medo de sair do armário, tinha aquela expressão lá nos anos 90. Na verdade, essa direita ela já era consolidada. Nós temos um comportamento, um eleitor, que se identifica com partidos de direita, ou às vezes o eleitor nem se identifica com partidos, porque ele vota geralmente em pessoas, mas a tradição não é votar em partidos que sejam de esquerda. Então a eleição de 2016 apenas reforçou, apenas com a crise que vinha se desenvolvendo a partir dos movimentos de 2013. Já na eleição de 2012 se começa a perceber emergências de partidos de direita, novos, não os antigos, que eu digo o DEM, os tradicionais, o DEM e o PP, eles já vão aparecer em 2012, ou seja, é um alerta, O sistema partidário brasileiro, que implode em 2018 numa eleição nacional, os nossos partidos que vinham se consolidando, a menos no cenário nacional, eles são desestruturados na eleição nacional de 2018, mas esse fenômeno já vinha lentamente acontecendo, porque a direita tradicional estava desacreditada e já vinha há muitos anos perdendo espaço. E, claro, tinha aqui, como a gente diz, uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade.
E é interessante nesse aspecto, né, Silvana, porque quando a gente vê ali justamente a evolução, né, os partidos dessa nova direita ganhando mais prefeituras, 3 eleições para cá, ocupando um lugar da direita tradicional, no caso, primeiro que é bastante heterogêneo esse espaço da chamada nova direita. Você tem ali o PRB, por exemplo, que é um partido ligado, que tem uma ligação muito forte com uma igreja, especificamente neopentecostal, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. A gente tem o Partido Novo, que é um partido de corte mais ultraliberal, no caso. Tem o PSL, que é um partido bastante heterogêneo por dentro mesmo, né? Tem várias ali personalidades, pessoas que representam mais um pouco essa chamada antipolítica e pelos resultados ali, por exemplo, da última eleição, a gente tinha o PSDB interrompendo uma trajetória de declínio. Ele perdia prefeituras a cada eleição, o que poderia até projetar que na eleição de 2018 o PSDB poderia ser bem sucedido, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. O PSDB inclusive perdeu deputados, teve um desempenho pífio ali na eleição presidencial com o Geraldo Alckmin. Quer dizer, na verdade era uma leitura que até as figuras tiveram sucesso ali em 2016 pelo PSDB, como por exemplo o prefeito João Dória, que ganhou a eleição no primeiro turno na capital paulista, representavam na prática um pouco esse sentimento de antipolítica, não, Silvana? Na verdade, essa perda, né, em 2018 de representação na Câmara do PSDB e na eleição de 2016 municipal, tudo indicava que o PSDB seria, dentro daquela trajetória que o Brasil vinha disputando entre PT e PSDB, o cenário nacional, né? Com a crise, com o crescimento do antipetismo, que é uma outra discussão, né? O PSDB estava conseguindo ocupar esse espaço. No entanto, devido a uma série de estratégias que o PSDB assume e escândalos também, né, de corrupção, isso faz o PSDB perder a sua representação em 2018, o que em 2016 as eleições municipais eram alvissareiras ao PSDB, né? E, bom, e mesmo com o discurso, como você muito bem colocou, né, do João Dória, né, da antipolítica, né, da nova política, isso não foi sustentável em função dos escândalos e a crise interna que o PSDB acaba vivenciando com as denúncias e a crise de sucessão de direção do PSDB, né? E esses novos partidos, como você muito bem citou, eles são partidos bastante fragmentados, né? Eles não são partidos coesos, eles não são partidos ainda com capilaridade nacional. A gente pode ver que, você citou bem o PSL, né? O PSL ele já sofreu, vamos dizer assim, uma perda quando uma parte do PSL sai do partido no momento em que o nosso presidente se filia ao partido, né? O movimento Livres, né? Não aceitou, não ficou satisfeito com a entrada da candidatura do presidente Bolsonaro e fragilizou nesse momento, né, a saída de um movimento que tinha uma proposta ideológica, né, de identidade, que afinal de contas os partidos precisam ter, né, uma proposta, não de ideologia, que se fala tanto que ideologia é uma coisa negativa, mas não, o partido precisa ter uma perspectiva programática, um modelo de apresentação de desenvolvimento de sociedade. Isso não é uma coisa feia, como se julga hoje, né? E o movimento Livres dentro do PSL significava isso. Então, com a entrada do presidente como candidato do PSL, isso também, no entanto, em 2018, o PSL implode de vitória eleitoral, né? Mas eu julgo que isso também é muito circunstancial, né? Muito circunstancial. Agora, esses partidos, eles também têm aí duas características, que alguns deles, né, relações com movimentos que emergiram ali justamente em 2013, como o MBL e outros movimentos ali de corte conservador
né? E também tem, justamente por conta dessa relação com esses movimentos, uma presença muito forte no meio digital, o que foi inclusive fundamental aí nas eleições de 2018. A gente fala que foi fundamental para a eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas não só. Quando a gente olha ali, inclusive os deputados, né? O PSL elegeu a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, também houve ali uma influência muito forte do meio virtual. Isso mudou um pouco a discussão política no Brasil, e que tipo de impacto isso pode ter agora nas eleições de 2020? Sem dúvida, né? Você falou MBL, né? Uma coisa que eu acho que é importante se ter muito claro, que também são movimentos bastante fragmentados, né? E sofreram impacto com as denúncias de corrupção e de irregularidades do MBL, por exemplo, né? E o MBL vem como movimento anticorrupção. E sabe-se que há denúncias, né, e investigações e irregularidades já mostradas em relação a esse movimento MBL. Isso também, de novo, mostra que é quase um sopro. Vai e vai embora, né? Vem, emerge e vai embora, né? Mas a pergunta que é sobre a questão da internet, dos meios digitais, vamos dizer assim, né? Sem dúvida é um grande impacto, né? E o desafio todo hoje é como chegar no eleitor, né, com as mídias, com os meios digitais. Até porque o eleitor, ele não quer mais muito debate, né? Ele quer impacto, ele quer frases prontas, ele quer certezas, ele não quer, ele quer ou sim ou não, né? Ele quer respostas simplificadas, e a realidade não é simples, né? A realidade exige reflexão técnica, né? Exige reflexão de conhecimento também, né? E a gente percebe que o eleitor não quer, ele quer, assim, ele dá uma resposta, ele quer uma resposta da classe política, rápida, concisa e pronto, né? Ele não está a fim de escutar o contraditório, ele não está, e isso ficou muito evidenciado na eleição de 2018, né? Se falava no novo, no outsider, né? Eu tinha uma coluna na Folha de São Paulo no ano eleitoral, né, para cobrir o ano eleitoral. A última coluna minha eu chamo a atenção, mas onde é que está o novo aqui? Né? Alguém que já está há 20 e poucos anos na Câmara, atuando, não vou nem discutir qualidade ou não da atuação, né? Alguém que já participou de 7, 8 partidos, né? Onde é que está o novo? Né? Então, por quê? Porque o impacto na mídia era de que era alguma coisa nova, porque sou contra tudo que está aí, né? E política não é sou contra tudo que está aí, política é o que eu quero, o que eu vou fazer. Contra tudo que está aí não se governa, né? Agora, justamente falando dessas eleições de 2020, né? Inclusive num dos artigos do livro se fala do conceito de eleições críticas, né? Como aquela eleição que acaba causando uma descontinuidade da clivagem eleitoral que vinha até aquele momento, que seriam ali as eleições de 2016, quando tem justamente esse sentimento da antipolítica, temos também uma crise econômica, e agora a gente chega a 2020, talvez com alguns desses elementos também. A gente tem aí uma crise econômica, tem também esse sentimento antipolítica que a gente não sabe até que ponto vai ou não, e uma pandemia. Como você destacou, Silvana, essa questão das eleições municipais, ela tem muito a ver com o poder local, né? E como a gente pode prever, por exemplo, os impactos, ou é possível prever os impactos, por exemplo, do distanciamento social em relação justamente a essa relação que os vereadores, os candidatos a vereadores estabelecem ali com as suas bases eleitorais? É uma eleição bem diferente, por exemplo, da de deputado federal e da para deputado estadual também, né? É possível prever o impacto disso, e também o impacto justamente de alguns governos que vieram no embalo dessa antipolítica e já fracassaram, como por exemplo o governo do Rio, do Wilson Witzel. A gente tem problemas também em Santa Catarina e em outros lugares. É possível prever o impacto disso? Pode haver, por exemplo, um refluxo para a política tradicional agora nessas eleições? Política tradicional entre aspas, obviamente, né? Porque, como você mencionou, nem tudo que é vendido como novo é novo de fato, mas é possível que a gente tenha uma cena política mais semelhante à anterior de 2016, ou não chegou esse momento ainda?
Bom, o cenário da pandemia realmente altera a expectativa, né? O que é possível se dizer, né, é que a eleição disruptiva, que já começa, né, a dar seus sinais em 2016, né, um pouco em 2012, como eu havia dito, ela não vai simplesmente ser esgotada em 2020. Né? O que é possível a gente pensar que o eleitor no poder local vai ter um comportamento mais retrospectivo. Em que sentido? No sentido de que ele vai ser um voto menos pautado, né? Isso é talvez, né, pautado num debate ideológico contra tudo que está aí, mas muito mais um debate que meu prefeito, né, da minha cidade fez para enfrentar essa crise que nós estamos vivendo. Né? Então, pode surgir uma perspectiva do voto pragmático do eleitor. Não é um voto... não estou dizendo que ele é um voto racional, porque vai depender muito de como o eleitor percebe se ele está sendo ou não protegido, se a sua cidade está sendo bem cuidada ou não. Né? Aí, creio que para quem trabalha com marketing político esse ano, é muito interessante ver o que o eleitor entende como estar sendo bem cuidado com a pandemia, o que o prefeito está fazendo pela sua cidade, porque uma coisa é o comerciante, que é o mais prejudicado, estou aqui, talvez não é, né, mas o que mais pressiona, né, para que o comércio e que o distanciamento não aconteça e não seja permitido, enfim, né, esse eleitor vai ter uma reação em relação ao prefeito que teve mais rigidez no controle, né, da circulação. Por outro lado, as populações mais vulneráveis vão talvez gostar, né, da distribuição de proteção social neste momento de pandemia. Então, o tema vai ser provavelmente o que eu fiz para vocês nesta pandemia. Fiz bem ou não fiz bem? Claro, o que é avaliado como fazer bem ou fazer mal não é homogêneo, né? O eleitor ele é extremamente heterogêneo, ele avalia de acordo com a sua realidade imediata, né? Comerciante e, por exemplo, um morador de rua, um desempregado, um feirante, né? De acordo com a sua perspectiva ali, né? E no caso, como é o poder local, isso vai ser fundamental, esse tipo de visão que cada um tem em relação àquilo que foi feito na administração municipal. Isso aí, assim que eu tendo a acreditar que a tendência vai ser esta. Tá certo, Silvana, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço a participação, sempre é uma grande satisfação. Satisfação é nossa. Conversamos aqui com a professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Krause. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.